de luz, nascido amor, e nos conduz a paz nos envia. Percebeu isso e ele pergunta, né? Terá havido povos destituídos de todo sentimento de adoração? E os espíritos respondem na questão 651, não, nunca houve povos ateus. Todos compreendem que acima de tudo há um ente supremo. Então, que seja instintivamente, que seja de forma espontânea, né? Mesmo os mais ateus dos ateus, no momento que as coisas apertam, ai meu Deus, porque nós sempre nos voltamos para aquele que é a fonte de nossa vida. Agora, nós temos que entender que a nossa relação, né, nós poderíamos ficar aqui, cada item desse do Livro dos Espíritos, meus irmãos, daria 3 horas de conversa, né, de estudo. Nós temos que entender que, por exemplo, se quiséssemos só analisar a nossa relação com Deus ao longo do tempo, nós vamos encontrar as coisas mais variadas. Desde culturas que veneraram através de cultos externos e que acreditavam que sacrifícios de animais, de seres humanos, né, podiam aplacar a sede desses deuses furiosos que às vezes nos mandavam enchentes, secas, terremotos, né. Nós entendíamos tudo isto como ação divina, como vingança de Deus contra as nossas ações, né, e para aplacar, né, o que melhor que o sangue. Então, vemos sociedades que, né, cometiam atrocidades desse tipo, e vemos outras que desenvolveram formas profundamente sofisticadas de veneração e do culto a Deus, como nos diz a questão 649 do Livro dos Espíritos, em que consiste a adoração, na elevação do pensamento a Deus. Deste, né, pela adoração, o homem aproxima sua alma. Então, nós sabemos hoje que a adoração não é algo que se faça por meios externos, mas é possível, pergunta Kardec, né, precisa de manifestações exteriores à adoração? A adoração verdadeira é a do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Então, isso é muito bonito, porque Allan Kardec está nos dizendo e qualquer que seja, né, qualquer que seja a nossa situação de vida, qualquer que seja a nossa realidade, qualquer que seja o lugar em que estejamos, o contexto em que estejamos vivendo, estamos inseridos, nós podemos venerar a Deus e voltar o nosso pensamento e o nosso coração para nosso Pai. Isto significa que a adoração é este elemento profundamente natural em todos nós, democrático. Ele é comum a ricos e pobres, ele é comum a todas as raças, ele é comum a todos aqueles que sentem dentro de si este apelo, né, pelo divino. Emmanuel nos explica que é natural, né? Nós compreendemos que é natural que durante nossas idades mais primitivas nós tenhamos tido uma manifestação exterior em relação à divindade, acreditando que lidávamos com alguém semelhante a nós, né, no sentido muito humano desta comparação, como se fosse alguém com os mesmos tipos de sentimento, que também ficasse raivoso, que amasse, né, e mais tarde nós compreenderemos que não é bem assim, né, Deus não pode ser afetado por esses tipos de oscilações. Mas Emmanuel, num certo momento, nos diz que o homem, quando está muito ocupado pelas lutas materiais, pelas dinâmicas da sua vida em sociedade, pelas questões da sobrevivência, muitas vezes ele não se ocupa, né, do divino como deveria. Mas à medida que nós vamos resolvendo estes problemas e vamos aprendendo a sobreviver com mais tranquilidade, ele nos diz que muitas vezes nós começamos a manifestar
essa busca do divino. Então, num certo momento, quando você, como ser humano, já passou da juventude, você já constituiu família, tem trabalho, você já tem uma situação mais ou menos encaminhada na vida, você começa a se perguntar: "Mas o que mais? O que é a vida, né? O que é isso? O que que eu estou fazendo aqui? Qual é a finalidade disso tudo?". Então, é quando muitas vezes nós, se não vivemos numa sociedade que nos aponta a direção para Deus, nós vamos acabar tendo alguém que nos apontar a direção do médico, do psiquiatra, do psicólogo, do terapeuta, porque é quando muitas vezes nós entramos em depressão, em tristezas profundas, né, caímos nesse vazio da falta de sentido da vida. Então isso começa a fazer muito mal para o ser humano. E por que faz mal para o ser humano? Porque nós estamos negando algo que não é uma opção. Nós não temos a opção. Se nós não é como um girassol, ele não tem a opção, ele segue a luz. Mas nós, como temos livre-arbítrio, não somos coordenados por instintos, mas temos vontade e liberdade, nós podemos escolher, porque nosso Pai nos dá a liberdade de escolher. E o sol pode estar passando para lá e nós vamos para o outro lado. E é isto que tem feito mal à humanidade nos nossos tempos, é isto que tem causado tanta desorientação, tanta tristeza, tanto sofrimento moral. É isto que nos tem levado a insistir na vivência das mesmas velhas paixões, que já nos causaram uma imensidão de dores, mas nós queremos viver sempre o mesmo teatro do passado.